iniciar a nossa aula. A aula do modelinho que eu já mostrei para vocês no vídeo, né? Então, eu vou usar, como eu disse, esse fio de malha aqui, na cor turquesa. Deixei lá a marca para vocês, tudo direitinho, do fio que eu estou usando. A espessura dele é 25 milímetros, tá? E é um fio de malha 100% algodão e premium, tá certo? Então, eu vou usar esse tassel que veio junto com o fio de malha que a empresa me mandou, tá certo? Vamos usar esse fecho lapela em couro, que tem 19 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. É um fecho assim, ó, tá vendo? E é isso, então nós vamos começar a nossa aula. Separa a sua agulha. Eu vou usar a agulha 6 milímetros, que é uma agulha que eu gosto de trabalhar com esse fio de malha, tá? E, como eu disse, ele é um fio de malha de espessura 25 milímetros, tá? Pra dar aquele efeito bonito na peça, né? Não ficar muito grossa, o ponto não ficar muito grosso, tá bom? Especialmente o ponto em relevo. Então, eu indico de 25 milímetros, né, nesse modelo, tá certo? Então, eu vou começar a minha bolsa com 15 correntinhas. 15 correntinhas. Você faz aí, eu faço aqui, certo? Fiz minhas 15 correntinhas, vou fazer mais uma para subir, tá? Só para virar. Então, eu vou ficar com 16 correntinhas, mas quando eu voltar fazendo pontos baixos, vai ter que ficar com 15 pontos baixos, tá? Você fez a sua correntinha, vira ela ao contrário, ó, vira ela do avesso, né? Você vai ver que cada correntinha dessa tem umas voltinhas, ó. Uma, duas, tá vendo as voltinhas aqui do fundo? Cada correntinha que você fez formou essa voltinha aqui atrás. É nessas voltinhas que você vai trabalhar agora fazendo pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Insere a sua agulha aqui. Vem não nesse primeiro que você fez agora para subir, né? Não faz nesse, faz no segundo, na segunda voltinha aqui, você insere a sua agulha dentro dele, ó. Dentro dele. Laça seu fio do rolo, traz para frente e dá uma altura, fechando ele, fazendo seu primeiro ponto baixo. Vai na próxima voltinha aqui, insere a sua agulha, ó, inseriu, laçou, puxou, tem uma altura pro ponto, procura deixar os pontos sempre da mesma altura, tá bom? E não tensionar muito, para não formar buraquinhos, e não repuxar muito também, tá? Tem que ter a tensão do ponto, mas não pode ser muito apertado, muito puxado, tá? Então, você vai fazer isso até o final, formando 15 pontos baixos. Faz o seu aí, pegando assim nessas alcinhas de trás da correntinha, fazendo ponto baixo nelas. Faz o seu, quando você terminar, chega lá no último ponto. Não conta o nozinho inicial, tá? Da sua correntinha não conta. Você vai contar o último ponto, a última correntinha mesmo que você fez. Vai fazendo até o final. Quando chegar na última correntinha, você volta aqui comigo pra gente virar a nossa base e começar a fazer a nossa base. Tá certo? Terminei aqui meu último ponto baixo, tá certo? Ficou com 15 pontos baixos aqui. Contando desse primeiro bezinho aqui, ó, até o último ponto que eu fiz. Ficamos com 15 pontos baixos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar agora para formar a nossa base. Você volta aqui com a sua agulha no seu último ponto. O último ponto que você fez, tá bom? Ó, último ponto baixo. Aqui onde você fez o seu último ponto baixo, né? Nessa última correntinha, você vai fazer mais 2. Então, vamos ficar com 3, certo? Porque já tem um aqui, que foi o último, você vai fazer mais 2 nesse mesmo lugar. Esse nozinho aqui, esse pedacinho de fio que você usou lá no começo, você deixa ele aqui, ó, deixa ele mais, puxa ele pra cá, pra você arrematar depois aqui por dentro da sua base, tá? Por enquanto eu não vou arrematar, pra gente agilizar a aula, certo? Então, eu vou voltar aqui, ó, com a minha agulha no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, o último ponto baixo, tá? Volta no mesmo lugar, insere a sua agulha, faz mais um ponto baixo. Então, você vai laçar o seu fio e vai trazer ele aqui pra frente, certo?
Quando você trazer ele aqui para frente, você direciona esse ponto para o meio do seu trabalho. Ó, para o meio, tá? Então, você vai pegar esse sentido aqui, certo? Quando você direcionar para o meio, você vem e fecha. Você vai fazer mais um. Então, a gente já tá com 2, eu quero ficar com 3. Então, vou fazer mais um. Vou voltar com a minha agulha e o fio no mesmo lugar que eu saí agora há pouco, né? No último ponto. Vou laçar meu fio novamente e dessa vez eu não vou trazer ele para o meio. Eu vou jogar ele para o lado oposto ao que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando para esse lado, eu vou jogar o meu fio para cá, certo? Então, ó, laça assim e já vai jogando ele, direcionando ele para o lado oposto do que você está trabalhando. E aí a sua base vai ficar assim, certo? Então é isso, ó, você já fez os seus 3 pontos da curva na sua base. A nossa base só vai ter esses 3 pontos mesmo na curva, tá? Não vai ter aumentos, nada, essa é só essa quantidade de pontos. Então agora nós vamos voltar com esse fio, fazendo pontos baixos nessas correntinhas aqui, tá? Você fez esse ponto baixo aqui, agora nós vamos fazer ponto baixo nessas correntinhas aqui de cima, certo? Desse lado, que nós vamos fazer esse lado e esse lado. Como que nós vamos fazer? Você vem aqui, ó, no próximo Vzinho que você vê das correntinhas, você vai inserir a sua agulha no meio dele. Você não vai pegar por baixo, como a gente fez agora há pouco, tá? Ó, não vai pegar assim. Você vai pegar somente no meio aqui por cima dele, ó. Você vem com a agulha aqui por cima, pegando a alcinha de trás aqui, ó. Inserindo a agulha no meio do Vzinho, tá? Ó, inseriu a agulha no meio do Vzinho, laça seu fio, traz pra frente, ó. E já fecha seu ponto baixo. Então, você já começou a fazer o primeiro ponto baixo desse lado aqui. Vai no próximo, insere a sua agulha no meio da correntinha aqui, ó. Laçando o fio, pegando a alcinha de trás. Laça o fio, dá uma altura, fecha. Certo? Ó, no meinho do ponto. Laçou, fez o ponto baixo. Então, você vai fazer isso por toda essa volta aqui, tá? Até chegar aqui no último ponto. Quando chegar aqui, nessa última correntinha aqui, ó, você para e volta aqui comigo pra gente fazer os 3 pontos da curva desse lado também, tá certo? Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui, daqui a pouco a gente se encontra pra gente terminar essa base. Fiz o meu último ponto aqui, ó. Tirar aqui pra mostrar. Meu último ponto baixo da base. Aliás, dessa parte da base, né? Olha como ficou. Esse fio aqui, lembra que eu falei que pra gente arrematar aqui por dentro? Eu vou cortar um pouquinho pra tirar o excesso, pra não atrapalhar o nosso trabalho. Quando eu falar arrematar, você vem só puxando aqui, ó, no fundo da sua base, que vai ficar por dentro da bolsa, e vai puxando ele, ó, e vai arrematando aqui por dentro, e depois passa uma colinha e corta. Você levanta um pouquinho aqui, ó, passa um pinguinho de cola, abaixa assim, segura um pouquinho e vem cortar esse excesso aqui, ó, certo? E aí a sua peça fica assim, vai escondendo o fio. Então esse é o lado que vai ficar pra fora da bolsinha. Olha só o acabamento, tá vendo? Quando você pega nos pontos, quando você volta aqui pegando só na alcinha de trás, faz esse efeito aqui e a sua base já fica pronta com o acabamento. Mas agora a gente vai fechar ela, certo? Então, ó, você fez seu último ponto aqui, seu último ponto de base. Você precisa fazer mais um. Onde eu vou fazer mais um? Nessa correntinha que está aqui escondidinha, ó. Você abrir o seu trabalho, você vai ver ela. Ela está aqui, certo? Por que que eu tenho que fazer aqui? Porque eu preciso de 3 na curva. Eu tenho um aqui, ó, desse outro lado, e eu tenho essa voltinha aqui. Que, depois, quando a gente fechar, vai formar um ponto, e aí vai ficar um acabamento invisível, nós vamos conseguir fechar a nossa base. Então, o que que nós vamos fazer? Insere a sua agulha no meio dessa correntinha que tá escondidinha aqui. Do mesmo jeito, no meio, tá? E faz um ponto baixo.
certo? Então, teoricamente, eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Então, falta só um para mim fechar a minha base, que é de 3 na curva, certo? Só que eu não vou fazer mais nenhum ponto aqui, agora eu vou fechar essa base. E aí, quando eu fechar, vai simular esse fechamento vai ser o último ponto, tá? E aí vai ficar certinha a nossa base. Então, ó, você fez esse último ponto aqui. Quando você virar um pouquinho, você vai ver essa correntinha aqui, do lado oposto que você está, tá vendo? Essa primeira correntinha aqui, ó. Então, agora o que você vai fazer? Você vai vir com a sua agulha nessa primeira correntinha do lado oposto, que você fez o seu último ponto, ó, você fez o seu último ponto aqui, certo? E aqui é o primeiro ponto da outra carreira. Aqui que você vai fazer? Nessa correntinha, você vai vir com a sua agulha de fora para dentro, passando por baixo aqui ó, do vizinho, tá vendo? Vai pegar essa laçada que você deixou aqui do último ponto, coloca na agulha, coloca ela na agulha e puxa ela toda para trás. E aí ela ficou assim, certo? Aí você puxa bastante o fio para você conseguir ajeitar aqui, ó. Você vai ajeitando a sua base, ó. E aí, ó, olha como ficou. Certo? Então, a sua base, ela está fechadinha. Você já fechou a sua base, certo? Então, aqui ela ficou com 15 centímetros por 3 de largura, tá? Então, é isso que a gente quer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a nossa primeira carreira da bolsinha já agora. Então, nós não vamos arrematar fio, tá? Já vamos começar agora. A primeira carreira de ponto da nossa bolsa, do corpo da nossa bolsa, será em pontos baixos, tá? Para dar uma estrutura no começo aqui. Então, segura a tua alça aqui, ó, que você passou lá para trás. Segura assim. E aqui, ó, você vai ver que tem duas laçadinhas, duas alcinhas, tá? Que é daqui, tá? É dessa curvinha aqui, ó. Ó, duas alcinhas, certo? Tem uma aqui, tem uma aqui. Você acertando ela, você volta com ela aqui, se acertando, a sua base fica certinho, certo? Mas agora a gente vai fazer um ponto aqui. Então, acha as suas duas alcinhas. Você achou elas? Você vem aqui no meio delas, ó. Agora, de dentro pra fora. Então, você vai pôr a sua agulha no meio dessas duas alcinhas aqui. Assim. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pôr a laçada que você tá segurando com o seu dedo na agulha. Então, você vai ficar com duas laçadas na agulha, certo? E aí, você vai puxar o seu fio que tá saindo do rolo. Vai puxando e vai ajustando essa base. Você vai puxando e arrumando aqui, ó. Tá? Vai acertando, ó. Puxa bem. Vai acertando. E agora você laça seu fio e traz aqui pra frente. Continua ajeitando aqui, ó, pra ela ficar imperceptível o fechamento. Você trouxe pra frente, agora você laça o fio e faz uma correntinha. Agora, depois você vai acertando, arrumando aqui seu fio, certo? Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pontos baixos. Aqui eu já simulei o primeiro ponto baixo, certo? Tua base tá assim. Um lado que vai ficar de fora da bolsa aqui, lado avesso aqui, que vai ficar por dentro da bolsa. O que você vai fazer agora? Nós vamos voltar fazendo pontos baixos, essa é a primeira carreira do corpo da bolsa. Então, você tá com a sua base assim, vira a tua base assim, deixa ela de pé. Aonde tá essas correntinhas, você vai ficar com ela levantada para você. E aí, você vai vir com a sua agulha, vai inserir a sua agulha no meio dessas correntinhas, certo? Ó, no meio aqui, ó. Você vai pegar ela como se estivesse pegando a alcinha de trás. E aí, atrás, se você reparar, aqui, ó, tem as correntinhas, que você tá com a base assim, você virou ela, deixou ela de pé. Se você virar um pouquinho, aqui atrás, ó, tem umas alcinhas, tá vendo? Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Essas alcinhas aqui.
você vai fazer o ponto baixo pegando essa alcinha também. Como que eu vou fazer? Você insere a sua agulha no meio dessa correntinha, da primeira correntinha, e aí você pega a sua agulha e já coloca nessa alcinha de trás, ó. Certo? Dá uma ajustada aqui. E aí você laça seu fio, traz pra frente e faz o primeiro ponto baixo. Vai na próxima correntinha, a mesma coisa. Pega as duas alcinhas, ó. A da correntinha que você pôs no meio e essa que tá atrás dela aqui. Laça o fio, traz pra frente, faz seu primeiro ponto baixo. Aliás, o segundo, terceiro já, né? Então, vamos fazer isso por toda a volta da nossa base. Certo? Ó, você já vai inserindo no meio e pegando a alcinha de trás. Depois você vai pegando o jeito, vai fazendo automático, sabe? Ó. Vai ajustando, ó, e já tá subindo o corpo da sua bolsa. Tá vendo? Sua base tá aqui, o corpinho da sua bolsa já tá aparecendo. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta, inserindo a agulha no meio da correntinha aqui, e pegando a alcinha de trás dela, laçando o fio, trazendo pra frente e fechando um ponto baixo. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta, sem aumento, sem diminuições. Aqui na curva você vai fazer ponto sobre ponto normal, volta até aqui. Quando você fizer o seu último ponto, você volta aqui comigo para nós começarmos a segunda carreira, que vai ser de ponto alto, tá? Então, vamos fazendo aqui, você vai fazendo aí, inserindo a agulha no meio da correntinha e pegando na alcinha de trás, que tá dela aqui, certo? Aí, quando você terminar a sua, você volta aqui comigo pra gente continuar, tá certo? Vou fazer a minha aqui também. Fiz o meu último ponto, eu fiz toda a volta de pontos baixos, certo? Fiz meu último ponto aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fechar essa carreira pra gente iniciar a próxima, tá? Como que nós vamos fazer isso? Lá, tira a sua agulha da laçada, puxando um pouquinho para não soltar o ponto. Esse Vzinho que você está vendo aqui é daquele ponto que a gente fez, simulou um ponto baixo no começo. Então, não é aqui que você vai fazer o fechamento, tá? Você vai fazer o fechamento nesse Vzinho que está deitadinho aqui, que equivale a esse ponto, tá? É o primeiro aqui que está deitadinho, não está inclinado, tá? Ele está retinho, ó. Certo? Então, você insere a sua agulha de fora para dentro, passando por baixo desse Vzinho. Então, aí você vem com essa laçada aqui que você deixou, põe na agulha e puxa lá pra trás. Laçada que você fez o último ponto aqui, tá? Traz pra cá e puxa ela lá pra trás. Pronto. Então, eu já fechei a minha carreira, tá? Ó. Fechei ela, certo? Então, essa carreira está pronta, fechadinha. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, que é a carreira de pontos altos, tá? Como que nós vamos fazer? Aqui onde a gente fez o fechamento, ó, aonde tá saindo a minha laçada é aqui, desse ponto aqui, tá vendo, ó? Esse ponto aqui tá saindo a minha laçada, ó. Ó, que eu puxei lá pra trás, certo? Então, é nesse ponto que nós vamos começar a nossa segunda carreira de pontos altos. Vem com a sua agulha, tá vendo que tem duas alcinhas, certo? Ó. E aí, você vai vir aqui embaixo, ó. O ponto está aqui, a sua laçada está aqui. Você vai vir embaixo da sua laçada, ó, por baixo. Agora, de dentro pra fora, tá? Ó. Insere a sua agulha aí, põe essa laçada também na sua agulha e ajusta com o seu fio, ó. Vai puxando o seu fio, ajeitando. Certo? Ó, ficou justinho aqui na sua agulha, você laça o fio, traz aqui pra frente. Passa por baixo, traz pra frente. Então, você tá com o seu fio já aqui na frente, certo?
nós precisamos fazer um ponto baixo, um ponto alto aqui, simular um ponto alto. Como que nós vamos fazer? Se a gente já tá com uma laçada aqui na frente, você já trouxe pra cá, você laça seu fio, ó, laçou, volta no mesmo lugar aqui, ó, que você saiu, tá? Ó, no mesmo lugar. Insere essa agulha lá embaixo, traz outra laçada aqui pra frente. Certo? Então, como se você fosse fazer um ponto alto mesmo, ó. E agora você laça o fio, puxa duas laçadas, puxa mais uma. Então aqui você simulou um ponto alto logo de começo. Então simulamos esse ponto alto aqui. Tá certo? Como que nós vamos continuar agora? Agora nós vamos laçar o fio. Vamos só laçar o fio e fazer o próximo ponto alto, e essa carreira vai ser toda de ponto alto, tá? Sem aumento, sem diminuições, nada, só ponto alto, ó. Laça o fio, puxa duas, laça o fio, fica com duas, fica com duas. Então você vai fazer ponto alto por toda a volta. Como que é o ponto alto? Laça o fio, vem por baixo aqui, ó. Laça, traz a laçada, fica com três, laça novamente, puxa, fica dois, laça, puxa, fica dois, tá? Então você vai fazer pontos altos, laçou, veio aqui por baixo, pegou, laçou seu fio, trouxe pra frente, laça de novo, tira duas, laça, tira mais duas, tá? Vai formando o seu ponto alto aqui. Então você vai fazer pontos altos por toda a sua volta, até chegar aqui no final, tá? Quando chegar no final, você me aguarda pra gente fazer o fechamento. E aí vamos começar a terceira carreira e já vamos fazer nossos pontos em relevo. Ó. Então é ponto alto, tá, gente? Não tem segredo. Primeira carreira foi ponto baixo, para dar estrutura. A segunda aqui é ponto alto e as outras também, tá? Só que a próxima carreira não vai ser só ponto alto sobre cada ponto aqui de base, não. A gente vai fazer o ponto em relevo também, tá certo? Então vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui a minha. E quando nós terminarmos, quando você terminar, você volta aqui pra gente fechar juntas, certo? Pronto, fiz o meu último ponto alto dessa carreira. E olha só como já tá ficando a nossa bolsinha. Agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira e iniciar a próxima, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Você já fez seu último ponto alto, a gente vai agora começar a próxima carreira. Tá vendo aqui, ó, nós temos esse último ponto aqui que nós fizemos agora e tem o primeiro que nós simulamos aqui, certo? Então, nós vamos fazer o nosso fechamento nessa primeira correntinha aqui que você vê que tá deitadinha. Aqui nesse último ponto, aliás, nessa primeira correntinha aqui, que está deitadinha, você vai fazer o fechamento da sua carreira, tá? Então, você vai vir com a sua agulha nessa primeira correntinha aqui, que está de pé, que está deitadinha, na verdade, ó, essa, tá? Então, aqui você vai fazer o seu ponto de fechamento. Você vai vir com a sua agulha de fora pra dentro, passa por baixo aqui, ó, do vizinho, pega essa laçada que você deixou, que foi do último ponto que você fez, certo? Traz aqui pra agulha, encaixa aqui e puxa ele lá pra trás. Faz esse movimento. Então aqui, ó, você fechou a segunda carreira e a segunda carreira do corpo da sua bolsa, a primeira carreira de ponto alto, certo? Então solta a sua agulha da laçada e aí você vai observar que tá bem fechadinho, tá vendo, ó? Bem fechadinho. Eu preciso iniciar minha próxima carreira nesse ponto aqui, certo? Que é da onde tá saindo a minha laçada. Certo, ó? Tá saindo aqui a minha laçada, ó. Se eu puxar, vai diminuindo aqui, ó. Então, é daqui que eu vou inserir a minha agulha. Vou segurar essa laçada aqui, ó. E vou inserir minha agulha de dentro pra fora, passando por baixo dela, encaixando essa alça que está aqui, que eu estou segurando na agulha. E aí eu vou ajustar do jeito certinho, tá? Ó, vai ajustando o seu fio pra ele ficar bem arrumadinho, né? Não ficar
maior aqui, né, do que os outros pontos, para ficar mais simétrico possível, certo? Laça seu fio do rolo, traz aqui pra frente. Pronto, você já trouxe a sua laçada pra cá. Laça seu fio, volta no mesmo lugar. Pega seu fio novamente, laça, traz pra frente, dá uma altura. Tira 2, tira 1. Tira 2, né? Então, você tá fazendo um ponto alto aqui, simulando um ponto alto, né? E fica assim, certo? Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos, para fazer em relevo o quarto ponto alto, tá? Então, já fizemos um ponto alto aqui. Vamos laçar o nosso fio. Trazer aqui, ó, fazer no próximo ponto, fazer outro ponto alto. Então, vou ficar com 2, certo? Próximo ponto, um ponto alto. Vamos ficar com 3. Ok? Ó. Agora, nós vamos fazer o relevo. Você vai laçar o seu fio. Vim aqui nesse ponto de baixo da carreira anterior, certo? Ó, esse ponto aqui. Porque você já fez 3 pontos. Deixa eu só acertar aqui, gente, que eu fiz. Deixa eu fazer aqui, ó. São 3 pontos altos, certo? Sozinhos. Fechou. 3 pontos altos sozinhos e um ponto alto em relevo, certo? Então, você vai laçar o seu fio. E em vez de você fazer nesse ponto, nessa correntinha de cima, que seria desse ponto aqui, você vai fazer no corpo do ponto que é aqui embaixo, que é aqui, certo? Você laça seu fio, vem com a sua agulha agora aqui, ó, levanta esse ponto alto que tá aqui, que é da carreira anterior, tá? Vem com a sua agulha embaixo dele, ó, por baixo, ó. Você laçou o fio, vem por baixo dele, ó, sai assim. Tá vendo? Você vai entrar com a agulha nele aqui, ó, por baixo dele e vai sair aqui atrás, certo? Quando você fizer isso, você laça o fio do rolo, traz ele pra cá, puxa ele de volta pra cá, ó, da onde tá vindo a sua laçada, ó. Ficou com 3, certo? 3 laçadas na agulha, ó. 1, 2, 3. Laça novamente o seu fio do rolo, vem com a sua agulha novamente embaixo, atrás desse ponto alto que está aqui, que você está trabalhando nele, ó. Passa por baixo dele, sai aqui fora, laça o fio do rolo novamente, laça, traz pra cá. Traz e vai puxando ele, ó. Você puxou, ficou com 5 laçadas na agulha, tá vendo? Você tá com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tá com 5 laçadas. Laça o fio do rolo, puxa. Vai puxando, deixando 2 laçadas na agulha. 1, 2. Laça e fecha. Certo? Então, você fez o seu ponto alto em relevo, só que a gente fez 2 vezes, né? Ficamos com 5 laçadas na agulha para dar esse efeito aqui. Tá certo? Então, agora nós vamos fazer essa sequência de novo. 3 pontos altos nos próximos pontos, ó. Então, você trabalhou nesse ponto aqui, lembra-se? Esse ponto aqui é o ponto que estava embaixo, aqui nessa carreira, certo? Ó, tava nessa carreira aqui, esse ponto aqui. Então, agora eu preciso fazer pontos altos em cima desses 3 aqui. 1, 2, 3. Então, laça seu fio e vem aqui, ó, nessa correntinha que equivale a esse ponto, tá? Ó, laça, vem, dá uma... Faz seu ponto alto normal agora. Laça, passa aqui por baixo, traz aqui pra frente, laça, puxa, deixa 2, laça, puxa 2. Ficamos com 2 pontos. Agora, próximo, terceiro ponto alto. Certo? E agora, nós vamos fazer o relevo, porque nós estamos intercalando 3 pontos altos e um relevo, certo?
Fazer o mesmo processo. Laça seu fio como se você fosse fazer o seu ponto alto aqui, só que você não vai fazer aqui na correntinha de cima, você vai fazer no corpo do ponto aqui. Laça seu fio, passa aqui por dentro, ó, do corpo do ponto, vem com a sua agulha com a laçada já, tá, gente? Ó, você vai ficar com duas aqui. Passa por baixo, ó, do ponto, atravessa o ponto, né, ó. O ponto ficou em... Sua agulha está embaixo do ponto, tá? O ponto está em cima da sua agulha. Laça seu fio do rolo, traz aqui pra cá, você puxa ele pra cima, ó. Ficou com 3, certo? 3 laçadas na agulha, mas eu quero ficar com 5 laçadas na agulha. Então, eu vou laçar novamente meu fio do rolo, vou voltar aqui, ó. Vou voltar nesse sentido, ó, e vir por baixo dele, ó. Passando por baixo, laçando novamente e trazendo. Então, ó, dá uma altura, certo? Você dá uma altura para chegar onde você quer o seu ponto, a altura do seu ponto. Fiquei com 5 na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim eu vou fechar o ponto. Então, eu laço meu fio do rolo, puxo, deixo 2 laçadas na agulha, laço e fecho as 2. Tá? Então, é esse o processo, ó. Ficou assim. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos novamente, em cima dos próximos 3 pontos altos da carreira de base, que é essa daqui, a de baixo, né? Vamos fazer 3 pontos altos aqui. O segredo é você observar onde está o próximo ponto alto depois que você fez o relevo, tá? Sempre observa, ó. Se você terminou o seu ponto alto em relevo, observa que ele tá aqui, ó. Tem um ponto aqui na sequência. Esse ponto da sequência, ele tem um Vzinho aqui em cima. É nesse Vzinho que você vai fazer, tá? Ó, laça, vem nesse primeiro Vzinho que tá depois do seu ponto alto em relevo, faz o seu ponto baixo normal. Aliás, seu ponto alto normal. Então, você vai fazer a sequência de 3 pontos altos novamente. Fazendo os 3 pontos altos, você vai fazer o próximo em relevo. Fez os 3, ficou assim. Tá vendo? Agora, você vai fazer ponto em relevo, certo? Porque você já fez 3 pontos altos normais. Laça seu fio, não vai vir nesse de cima, novamente, eu vou reforçar. Não vem nesse aqui, você vem no corpo do ponto. O corpo do ponto é esse, tá? Então, você vai vir com a sua agulha, laçou, põe a laçada, fica com 2 na agulha. 2 laçadas na agulha, 1, 2. Vem aqui no corpo do ponto, ó. Próximo ponto é esse, tá, gente? Esse aqui você acabou de fazer um ponto alto. É nesse aqui, no seguinte. Vem com a sua agulha embaixo dele, ó. Embaixo do ponto, ó. Levanta ele se você tem dificuldade, dá uma levantada com o dedo. Vem por baixo dele, ó. Passa a agulha por baixo. A agulha vai ficar embaixo do ponto, o ponto em cima da agulha. Laça seu fio do rolo, traz aqui, puxa novamente para onde você estava. Vai ficar com 3. 1, 2, 3. Laça, volta no mesmo lugar, você vai fazer de novo, ó. Passa a agulha por baixo do ponto, mesmo ponto. Laça seu fio, traz pra frente, fica com 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, soltou. Deixa eu fazer, vou ter que fazer novamente. Tá? Ó, vem por baixo do ponto, laça, fica com 3. Laça novamente, vem por baixo do ponto, laça, fica com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você puxa tudo, solta 2. Fica com 2 na agulha, certo? Laça mais uma vez e fecha essas 2. E ficou assim o ponto. Olha que lindo esse efeito, né? Mas o efeito dela fica mais bonito na próxima carreira que nós vamos intercalando, né? Então, ó, laça seu fio. Próximo ponto alto é esse, tá vendo? É aqui que você vai fazer o seu ponto alto em cima dele. Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Laça, faz mais um. No caso, são 3 para um relevo, né? Laça, faz mais um. Próximo é em relevo. Aqui na curvinha eu vou ter um ponto em relevo. Certo? Então, ó, próximo ponto alto é esse que eu vou trabalhar. Então, eu vou vir com a minha agulha, vou laçar ele, vou vir por baixo dele, passar ele por baixo, ó.
laçar o meu fio, trazer pra frente, subir. Laça, faz o seu, aliás, laça seu fio, certo? Passa por baixo desse ponto, que é o ponto que você tá trabalhando, ó. Laça, ficou com 3, laça novamente, passa por baixo de novo, fica com 5. Na hora que ficar com 5, puxa, deixa 2 laçadas na agulha. Depois puxa as 2 de uma vez. Laça o fio, né? E puxa as 2 de uma vez. Próximo, laça o fio. O meu ponto alto próximo é esse aqui em cima, na correntinha dele, é que eu vou fazer o meu ponto alto em cima, certo? Laça seu fio, passa, faz o ponto alto aqui. Faz agora a sequência de 3, certo? 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer meu relevo novamente, certo? Vai puxando o fio do seu rolo. Vou fazer o relevo novamente. O relevo vai ser esse novamente. Laça. O próximo relevo é esse aqui que eu vou trabalhar, porque esse aqui eu já fiz meu ponto, ó. Sempre se atenta, tá bom? Ó, o próximo é esse. Então, eu vou laçar o meu fio, passar por baixo, a agulha por baixo dele, aqui por trás do ponto, ó. Ó. Certo? Vou laçar, vou ficar com 3. Vou laçar, vou ficar com mais 5. Vou ficar com mais 2, certo? Ó, lacei, puxa, põe por baixo, laça novamente, traz pra frente. Puxou, deixa 2 na agulha, puxa as 2 de uma vez. Pronto. E assim você vai fazer até o final da carreira, tá? 3 pontos altos intercalando com um ponto relevo, certo? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira com o último ponto alto. Certo? Agora eu vou fechar minha carreira, ó. Vou fechar minha carreira normal, tá? Não vou fazer ponto alto relevo agora porque vou intercalar ele. Então, não vou fazer ponto sequência agora mais. Por quê? Vou fechar minha carreira normal. Então, a sua carreira precisa terminar nesses 3 pontos aqui iguais, tá? Ó, 3 pontos altos. Aqui a gente vai fechar a nossa carreira. Vamos fechar a carreira da mesma forma que a gente fechou a anterior. Você vai vir aqui, ó, primeiro vezinho que estiver deitadinho, é onde você vai pôr a sua agulha de fora pra dentro. Então, você solta a agulha da laçada aqui do seu último ponto alto. Ó, soltou a sua laçada do seu último ponto alto. Você vai vir aqui nessa primeira aqui, essa primeira correntinha que tá aqui em cima. Certo? Não é essa que tá inclinada aqui. É na primeira que tá de pé aqui, que é aqui que começou a nossa carreira de fato, tá? Insere a sua agulha de fora pra dentro, embaixo do vezinho, ó, embaixo. Pega essa laçada que foi do seu último ponto que você deixou, põe na agulha e traz ele pra trás. Então, aqui você fechou a sua carreira. E a sua carreira ficou assim, olha que linda. E agora que vem o efeito legal, né? Porque nós fizemos a primeira carreira de relevo, nós acabamos de fechá-la, né? Agora nós vamos fazer esse primeiro ponto alto normal aqui em cima desse que a gente acabou de fechar, tá? Então, você vai vir com a sua agulha da onde tá saindo a laçada, novamente, ó. Da onde tá saindo a laçada, ó, que é daqui. Insere a sua agulha embaixo dessa laçada, dessas alcinhas aqui, ó, que tá saindo do seu ponto, ó. Insere a sua agulha agora de dentro pra fora. Coloque a sua alcinha nela, na agulha, a alcinha que está aqui, que você está segurando, e ajusta. Vai puxando o seu fio do rolo, ajustando esse fio na agulha. Então, aqui você vai precisar puxar um pouquinho para ajustar, certo? Ó. E aí, você laça seu fio e traz para frente aqui mesmo, onde você está. Ó. Certo? Ó, ficou aqui. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Laça seu fio do rolo, ó, laçou, ficou com 2 na agulha. Volta no mesmo lugar que você passou agora. Você fez a sua laçadinha, ó. Traz pra frente. Então, você ficou com 3 na agulha, certo? Você vai laçar seu fio do rolo, trazer
pra frente, ó, trazer, laçar e fechar aqui o seu ponto alto, ó. Deixa duas laçadas na agulha, depois laça novamente e deixa uma. Então, aqui nós fizemos o ponto alto, certo? Começamos o ponto alto aqui. Agora, qual que é o que eu quero que vocês façam para poder intercalar esse ponto alto em relevo? Aqui nós temos 3 pontos, você já fez um, ó, né? Ó, já fez um, tem mais 2, certo? Eu quero que meu ponto em relevo fique entre esses assim, certo? Ó, eu não quero que ele fique um embaixo, um em cima do outro, eu quero que fique no meio aqui, entre eles, certo? Então, para isso eu preciso fazer um no meio aqui, certo? Ó, preciso fazer um aqui, nesse meinho aqui entre esses 3, para quando eu chegar aqui, ele ficar no meinho também, tá? Então, como nós vamos fazer? Faz um ponto alto em relevo já aqui nesse começo, tá? Nesse segundo ponto. Então, laça seu fio, vem aqui por baixo, ó, do ponto que você está trabalhando, porque você vai fazer relevo nesse. Laça seu fio, traz pra frente, ó. Você ficou com 3 laçadas na agulha, laça novamente, volta aqui, ó, por baixo dele, que você tá trabalhando nele, fazendo relevo. É como se vocês fossem fazer 2 pontos, né? Relevos num só, mas não é. Você vai laçar, depois é que você vai fechar tudo. Laçou, puxou, deixa 2 na laçada, laçou, puxa as 2, fica só uma na agulha. Então, eu já fiz um ponto aqui no meio, certo? Ó, tem um aqui, tem outro aqui. Agora, eu preciso fazer 3 pontos altos normais em cima desses aqui. E esse do meio aqui vai cair certinho para fazer o relevo, tá? Então, ó, laça seu fio. O próximo ponto alto é esse. Então, eu tenho que fazer, né, em cima dele tem a correntinha. É nessa correntinha que eu vou fazer o meu ponto alto. Normal agora, tá? Não é em relevo, então eu vou fazer aqui em cima mesmo, ó, na correntinha. Fiz meu ponto alto, fiz o primeiro, vou fazer a sequência de 3. Fiz o segundo. Vou fazer mais um, que é o terceiro, que é esse aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, esse ponto em relevo, eu fiz um ponto normal agora em cima dele, né? Agora, eu vou fazer o terceiro ponto alto aqui. Pronto. Então, eu fiz a sequência agora, comecei a fazer a minha sequência de 3 pontos altos novamente, ó. E aí, agora, depois que a gente faz 3 pontos altos, eu vou fazer o meu relevo, certo? Nessa sequência. Então, eu vou laçar o meu fio e vou vir nesse próximo ponto alto, que é o que eu ia trabalhar. Eu não vou fazer aqui em cima na correntinha, eu vou fazer no corpo do ponto. Eu vou laçar e passar por baixo aqui. Passa por baixo a sua agulha embaixo do ponto, ó. E sai aqui do outro lado, laça seu fio, puxa para o lado que você estava. Fica com 3 laçadas na agulha. Laça novamente, volta, passa por baixo do ponto novamente. Laça, traz de volta para onde você estava. Fica com 5 laçadas na agulha. Laçou, puxa tudo, deixa 2 laçadas na agulha. Puxa, laça de novo e puxa as 2 de uma vez. E fica com uma só. Pronto. Certo? Aí, agora eu intercalei os pontos em relevo com esse, para ficar assim, tá? Ó, vai ficar intercalado, ele vai ficar agora no meio entre esses 2 aqui da de baixo. Laça seu fio, 3 pontos altos, sequência de 3 pontos altos. Uma, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Laçou, passa aqui embaixo dele, agora é ponto alto relevo, né? Passa aqui por baixo dele, do corpo do ponto, laça atrás pra frente, fica com 3, laça novamente, volta no mesmo lugar passando por baixo, ficou com 5 laçadas, laça, puxa as 2, fica com 2, tá? Deixa 2 na laçada, na agulha, fecha as 2, tá? Então, é isso, gente. Aí, você vai fazer isso até o final da carreira. Fazer 3 pontos altos e um ponto relevo, um ponto alto com 2 laçadas em relevo.
tá? E aí, quando você estiver chegando no final da sua carreira, você volta aqui comigo pra gente começar a próxima carreira. E a gente vai observando que a gente precisa deixar os pontos em relevo no meio entre os que estão aqui, tá? Pra dar esse efeito na bolsa, certo? Então eu volto aqui quando eu estiver no último ponto da minha carreira, eu volto aqui com vocês. Então não se esqueçam, 3 pontos altos intercalado com ponto alto, com esse ponto aqui trabalhado, tá? Fazendo 2 laçadas em relevo, certo? Então eu já volto aqui. Então a minha sequência agora é 3 pontos altos. Eu vou fazer meus 3 pontos altos, depois eu vou fazer meu relevo e vou fazendo isso até o final da minha carreira. E você vai fazendo aí. Se tiver alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo para ver o ponto, tá? E aí quando você terminar a sua carreira, estiver terminando a sua carreira, eu volto aqui e você volta também, pra gente continuar a nossa próxima carreira, tá certo? Olha só, eu fiz aqui o penúltimo ponto em relevo, tá vendo, ó? Caiu no meu penúltimo ponto da carreira. E agora eu vou fazer o último alto normal, tá? Ó, pegando as 2 alcinhas aqui. A última correntinha. Peraí, deixa eu pegar aqui bem certinho, tá? Ó, laça seu fio e pega seu último ponto alto aqui. Agora, eu preciso fechar a minha carreira, certo? Eu já fiz meu último ponto alto aqui. Ó. Ficou assim. Vou fazer o último ponto da carreira. Já fiz meu último ponto, aliás. Agora eu vou fechar essa carreira. Pra fechar o mesmo processo, tá, gente? Ó, esse que tá inclinadinho não é pra fazer. É pra fazer nesse que tá de pé aqui, nesse Vzinho que está de pé, o primeiro aqui da nossa carreira. Tá? Então, insere a sua agulha de fora pra dentro, passando por baixo, ó, do Vzinho. Traz a sua laçada da agulha pra ela. Ó, e puxa lá pra trás. Certo? Então, eu fechei a minha carreira e tá ficando assim, ó. Um ponto relevo intercalado com o outro. Olha que bonito, que efeito bonito, né? Ó. Agora, nós vamos levantar a próxima carreira e vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Sempre se atentando para o ponto em relevo ficar no meio do ponto que tá na nossa carreira. No caso aqui, ó, a gente precisa... Estamos com um ponto aqui e outro aqui. A gente precisa pôr um no meio aqui na próxima carreira, entre eles. Então, vai ser nessa sequência aqui. Se formos analisar, ele vai ficar nessa direção desse aqui, certo? Da carreira que antecedeu essa. Então, vamos lá? Vou fazer meu primeiro ponto alto aqui da mesma forma. Joguei minha laçada lá pra trás. Peraí, tipo, esse fio sempre pro lado de lá, tá, gente? Ó, o fio vem sempre de cá, do corpo da bolsa. Vou fechar aqui novamente, ó. Fechei. Vou vir com minha agulha na laçada que eu puxei pra trás, ó, que é essa daqui, ó. Eu vou vir por baixo dessa laçada, agora de dentro pra fora. Vou passar por baixo e inserir a minha laçada na agulha, certo? E vou puxar. Vou ajustando, lógico, né? A gente vai ajustando pra ele ficar o mesmo tamanho das outras laçadas aqui, pra não ficar aquela coisa esquisita, né? Ó. Laça seu fio do rolo, traz pra frente. Aí você laça novamente, volta com ele no mesmo lugar, ó. Volta com ele no mesmo lugar, traz pra frente, laça o fio do rolo, puxa, deixa 2, você tá fazendo um ponto alto, como se fosse um ponto alto, ó. Puxou, fica 1. Agora, eu vou intercalar o meu ponto alto em relevo. Tem um aqui, certo? Eu fiz 1. Então, eu vou fazer 2, 3. Vou fazer mais 2 aqui. Então, vou ficar com 3 pontos altos, certo? Ó, na minha sequência, vai ficar 3 pontos altos. 3 pontos altos e um relevo. Então, agora eu vou fazer ele no meio desses 2 aqui, que foram os 2 que eu fiz lá na carreira anterior. Esse foi o que eu fiz antes dessa,
Então, ele vai seguir essa sequência porque casou de ficar na mesma direção, certo? Mas você tem que se atentar a ficar no meio dos pontos em relevo da carreira anterior, tá? Então, agora eu já fiz meus 3 pontos altos, eu vou fazer meu ponto em relevo aqui, nesse aqui, tá? Ó, esse aqui. E aí eu vou laçar o meu fio, passar por baixo do ponto, ó, passa por baixo do ponto, laça seu fio, traz pra frente, dá uma altura, laça novamente do rolo, volta com sua agulha aqui por baixo do ponto, laça o fio, traz pra frente, fica com 5 laçadas na agulha, laçou, puxou todos de uma vez. Desculpa, puxou todos, deixou 2, certo? 2 laçadas, laça, fica com uma laçada na agulha. Então agora eu vou fazer, e casou aqui de estar seguindo a sequência da carreira anterior aqui, né? Não tem problema, tá? O importante é que você intercale da carreira, dessa carreira aqui, deixe ele no meio entre esses pontos em relevo aqui da carreira anterior. Então agora a sequência é essa, você vai fazer 3 pontos altos e um em relevo dessa forma que eu mostrei pra vocês até acabar a sua carreira, até finalizar a sua carreira, certo? E aí você vai fechar a sua carreira como eu fiz em fechamento normal, vai levantar a próxima carreira de ponto alto, certo? E vai intercalando, deixando o ponto no meio, o seu ponto em relevo no meio dos pontos em relevo da carreira anterior, certo? Não tem segredo, tá, gente? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, vou terminar ela, para o vídeo não ficar muito longo. Quando eu terminar, eu volto aqui novamente, reforço mais uma vez a levantar a sua carreira e a sequência de pontos aqui para fazer o acabamento, certo? Para fazer o ponto alto em relevo. E aí, até o tamanho que você quer adquirir a sua bolsa, é assim que vai ser o ponto, tá? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, vou vir levantar a próxima com vocês, mostrar de novo como intercalar, tá bom? E aí, a sequência vai ser sempre essa, até você fazer a altura que você quer para sua bolsa, tá? Lembrando que a gente precisa de uma carreira de acabamento larguinha, que conta também com o tamanho que vai ficar a sua bolsa, tá? A nossa bolsa ficou com 17, ó, tá ficando, né? Mas a nossa base, ela ficou com 15, certo? Ela tá ficando com 17 porque, conforme vai mexendo, subindo os pontos, ela vai dando em largo um pouquinho, né? Mas eu quero que ela fique com 16 centímetros mais ou menos, 17, vamos deixar com 17 então, né? 17 centímetros já com acabamento, tá? 17, 18, vamos deixar com 18? A gente deixa 18 já com acabamento. O acabamento eu quero uma barrinha grande, então você faz esses pontos aqui que a gente está fazendo agora, deixa chegar até uns 14 centímetros, tá? De pontos. Então, vai ser rápido, porque essa carreira, essa bolsa, esse ponto, pega a altura muito rápido, tá? Nós já estamos com 10 centímetros, ó, nessa carreira que eu estou fazendo, com esse fio, tá bom? Então, ó, eu vou fazer mais uma carreira, talvez já dê. Aí você chega aos 14 centímetros, pra gente fazer o acabamento da barra, tá bom? A parte de cima, pra gente colocar o nosso fecho com segurança, tá certo? Mas eu vou terminar essa carreira aqui, como eu disse, e voltar pra gente levantar a próxima, tá? Então, você vai fazendo a sua aí, eu vou fazendo a minha aqui, e eu já retorno com vocês, sabe? Sempre intercalando, tá bom? 3 pontos altos, um ponto alto em relevo, certo? E é isso, gente. Vamos lá, vamos continuar fazendo, daqui a pouco eu volto pra gente terminar. Último ponto alto aqui, depois da sequência de 3, tá bem? E agora eu vou fechar minha carreira novamente, tá? Vou soltar minha agulha da laçada aqui do meu último ponto. Vou vir aqui na primeira correntinha que está deitada da carreira que a gente começou, que eu tô terminando agora, certo? Vou vir aqui, vou inserir minha agulha de fora para dentro, passando por baixo do Vzinho, trazendo a laçada do último ponto para a agulha e puxando ela lá para trás. Então, eu fiz o fechamento da carreira. Então, eu fiz o meu fechamento da carreira, tá vendo? Ó, certo? Então, aqui já tá ficando, a minha bolsinha já tá dando corpo, certo? Vamos lá. Vou levantar a próxima carreira, como que nós fazemos?
essa laçada que tá saindo aqui que eu puxei, eu vou inserir minha agulha embaixo dela, que equivale a esse ponto. Embaixo de dentro para fora, passando embaixo da laçada que está saindo, colocando essa que está no meu dedo na agulha e ajustando, puxando o fio do rolo. Você vai ajustando, novamente eu vou mostrar, ó, reforçar, né, gente, pra gente não ter dificuldade, ó. Laça o fio, traz pra frente, dá uma altura, laça novamente, volta no mesmo lugar, laça o fio, traz pra frente, como se fosse fazer um ponto alto, laça, puxa 2, certo? Ó. Laça, puxa 1. Puxa 2, fica com 1 na laçada, né? Ó, na agulha. Pronto. Agora, qual que é a sequência? Nós precisamos fazer 3 pontos, nós precisamos fazer, intercalar o ponto relevo que a gente for fazer, ele tem que ficar no meio, aqui no meio, entre um e outro, certo? Aqui eu tenho um, ó, que é da outra carreira, mas aqui eu tenho um também, certo? Então, se eu seguir a lógica que está sendo feita aqui, eu tenho que fazer, por exemplo, para mim deixar um aqui no meio, eu teria que fazer 3 pontos para cá, certo? Então, eu teria que fazer um aqui, um aqui e um aqui. Então, teoricamente falando, o próximo ponto em relevo é esse aqui, tá? Então, esse aqui eu preciso fazer um ponto, relevo aqui. Então, aqui vai seguir a sequência em cima desse, né? Ó, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu preciso fazer um relevo. Depois eu vou contar 3, ó. 1, 2, 3. Esse aqui eu vou fazer relevo e ele está no meio desses dois. Deu certo? Entenderam? Então, vamos lá. Eu vou laçar minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui por baixo, esse ponto aqui, vou laçar, trazer pra frente, ficar com 3 laçadas na agulha, vou laçar novamente, vir embaixo do ponto, ó, laçar, ficar com 5 na agulha, certo? E aí eu vou laçar e vou fechar, deixando 2 laçadas na agulha, laço novamente e deixo uma, tá bom? E é isso. Agora eu vou fazer a minha sequência novamente, de 3 pontos altos normais aqui nos pontos, ó. Quando chegar no 4º ponto eu vou fazer o meu relevo, 3 pontos altos normais, relevo, 3 pontos altos normais, relevo, e assim até terminar minha carreira aqui. Terminou? Levanto a próxima, ó, aqui já vai estar dando, deixa eu ver, fazer mais um ponto aqui pra gente ver quanto que tá dando de medida. Certo? Que aí, conforme for, não precisa fazer mais uma carreira. Precisa fazer só as carreiras de acabamento da nossa bolsinha. Ó, 3, né? Agora o próximo eu vou fazer relevo. Ó, aqui já tá dando 12,5. Certo? Então eu vou ter que fazer mais uma carreira para chegar pelo menos no 14, 15, tá bom? Para dar uma altura legal para minha bolsa. E aí só depois fazer a carreira de acabamentos, que é pontos altos, pontos baixos, né? Pegando na alcinha de trás. Mas aí eu vou continuar aqui fazendo... Fiz errado aqui, peraí. Fiz a sequência de 3 pontos altos, agora eu vou fazer ponto relevo. Laçou uma, laçou 2, puxa, fica com 2 na laçada, fica com 1. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês quando eu já atingir a minha próxima carreira, atingir 14 ou 15 centímetros, pra gente fazer a carreira de acabamento, certo? A carreira pra gente terminar a nossa bolsinha. Então, faz esse processo aí com vocês. E depois a gente volta já com a altura mais ou menos de 14, 15 centímetros, com essas carreiras de ponto em relevo, pra gente fazer as carreiras de acabamento, tá bom? Cheguei aqui no último ponto da minha carreira, olha só como ela ficou, certo? Então, ó, a bolsinha já tem 14 centímetros de altura. Eu não vou mais fazer pontos em relevo, tá? Eu vou agora só fechar a minha carreira agora, aqui, ó.
Vou soltar minha agulha da laçada, do meu último ponto. Vou fechar aqui na primeira correntinha que está de pé, certo? Ó, primeira correntinha aqui. Vou pôr minha agulha de fora para dentro, por baixo do Vzinho, trazer a laçada que eu deixei aqui para agulha e puxar ela lá para trás. Mesmo processo, tá? E aí eu fechei a minha bolsinha, ó. Bom? Olha como ficou desse lado. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento, tá? Olha como fica por dentro. A base. Vou fechar agora já fechamos essa carreira, vamos iniciar a carreira de ponto baixo, tá? Pegando na alcinha de trás. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar a sua laçada que tá vindo aqui do rolo, ó, aliás, que você pôs lá pra trás, separa ela em duas alcinhas, ela tem duas alcinhas, ó. Certo? Vai pôr a agulha no meio dessa alcinha, ó, entre as duas, de dentro pra fora. Vai colocar essa alcinha que você está segurando aqui dentro na agulha, ó, e vai ajustar. Laça o fio e traz pra frente aqui, tá? Então, mesmo processo do outro, só que agora você vai colocar a agulha no meio das alcinhas, né? Ó, pronto. Aí faz mais uma correntinha para simular um ponto baixo. Próximo, pegando na alcinha de trás, ó, de todas essas correntinhas agora, você vai pegar na alcinha de trás e fazer ponto baixo por toda a volta. E aí, quando você chegar lá no final, você volta aqui comigo. Então, ó, insere a sua agulha no meio das correntinhas, ó, e faz ponto baixo, tá? No meio da correntinha, faz ponto baixo. Ó, vai dando esse efeito aqui no acabamento, tá? E aí, você vai fazer por toda a volta os pontos baixos pegando na alcinha de trás, até chegar no final. Quando chegar no final, volta aqui comigo, que eu vou mostrar o fechamento e a subida da próxima, certo? Que vai ser também de ponto baixo pegando na alcinha de trás. E aí, você vai fazer 4 carreiras iguais. Tô fazendo a primeira, vou vir aqui ensinar você a levantar a segunda, e aí você vai fazer a terceira e a quarta do mesmo processo, certo? Pra gente colocar o nosso fecho e finalizar a nossa aula. Último ponto baixo, pegando na alcinha de trás dessa carreira. Agora nós vamos fechar essa carreira, ó. Solta a sua agulha da laçada, puxa um pouquinho para não desmanchar o ponto. Vem aqui, ó, nesse primeiro Vzinho que tá deitado, da primeira correntinha aqui que tá certinha, insere a sua agulha. Não é essa inclinada, é essa daqui, novamente, ó, essa primeira. Insere a sua agulha de fora para dentro, por baixo do Vzinho, coloca a sua laçada na agulha e puxa para trás e fecha a sua carreira, tá? Para levantar, você vai pegar, tá vendo essa alcinha que tá saindo, ó? A laçada que está saindo desse que você puxou, insere a sua agulha no meio da alcinha aqui, ó. Tem duas alças, né? Lembra-se? Tem duas alças, você vai inserir no meio dessas duas alças a agulha, de dentro para fora, colocando a laçada que você está segurando na agulha, ajustando com o fio do rolo, você vai puxar e ajustar, vai fazer o ajuste certinho, certo? E aí vai laçar o seu fio novamente, trazer para frente, fazer uma correntinha e simular um ponto baixo, e vai fazer novamente uma carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, por toda a volta. Então, você vai fazer esse processo mais 3 vezes, tá? Essa carreira e mais 2. E aí, quando você terminar as 4, aí vai ser um total de 4 com essa, né? Quando você terminar suas 4 carreiras, você volta aqui pra gente colocar o fecho, certo? Terminei aqui minhas 4 carreiras de pontos baixos, pegando na alcinha de trás, e ficou assim a minha bolsinha, tá? Então, com essas 4 carreiras, eu consegui uma altura de 17 centímetros. É uma altura boa, tá? Olha só. Que linda que ela ficou. Tá? Então, eu fiz o fechamento da minha carreira, né? Puxei a alcinha lá pra trás. Aquele mesmo processo. Agora, eu vou cortar o meu fio do rolo, porque eu já terminei. A minha bolsinha já terminei. Eu vou simplesmente cortar o meu fio, ó. Do meu rolo.
E aí, essa alcinha que eu joguei lá pra trás pra fazer o fechamento, eu vou só puxar agora, como eu cortei, eu vou puxar, tá? Ó. Vou puxar ela toda lá pra dentro da bolsa, ó. Puxei ela toda pra dentro da bolsa. E agora eu vou só fazer simular um fechamento de... puxar essa alcinha pra cá pra fazer um acabamento invisível, tá certo? Então, eu vou fazer um acabamento invisível com esse fio que eu cortei e puxei, né? Ó, tá vindo daqui desse ponto, certo? Ó, já tem uma alcinha aqui que foi que a gente puxou. Eu preciso só puxar assim, ó, pra simular uma correntinha aqui de fechamento. Então, eu vou vir nesse ponto anterior, né, que já tá fechadinho, ó. Vou vir com a minha agulha aqui, ó, por dentro dele, ó. Ó, de baixo pra cima, no meio dele. E aí eu vou lá pegar essa laçada da agulha e vou colocar essa laçada que tá solta aqui, que a gente puxou, e vou puxar ele pra dentro do ponto, ó. Ó, laça o fio e traz ele pra dentro do ponto. E vai ficar com esse acabamento, ó. Tá vendo, ó? Você puxou ele lá pra dentro. Agora, o que nós vamos fazer com esse fio? Nós vamos arrematar esse fio por dentro aqui da bolsa, puxando o fio, sabe? Fechando ele, ó. Ele tá aqui, né, ó, esse pedaço de fio. Você vem aqui com a sua agulha, ó, e vai passando ele por dentro dos pontos que estão na parte interna da bolsa. E você vai fazer isso até você se sentir segura que ele não vai soltar. Você vai passando aqui por dentro, tá? Quando você se sentir segura, você levanta um pouquinho a sua alcinha, coloca um pinguinho de cola naquele local, segura um pouquinho, tá? E corta bem rente aqui. Aí você vai sumir com esse fiozinho, tá? Pronto. Nossa bolsa ficou assim. Agora nós vamos pôr o fecho, tá? Esse é o fechinho que nós vamos usar. Nós não vamos pôr ele aqui em nenhum lugar. Nós vamos usar ele nessa parte, tá? Ó, nessa parte aqui. Então escolhe o lado aí que você fez, que você acha que ficou melhor para você colocar e ser a frente da sua bolsa, porque como nós fizemos os acabamentos certinho, então fica imperceptível qual que é atrás e qual que é a frente da bolsa, certo? Então você escolhe o lado que você achou que ficou melhor. Eu vou ficar com esse lado aqui. Você vem com o seu fechinho e abre ele e vai posicionar ele aqui no meio, essa parte aqui no meio, tá? Então, onde está o meio da sua bolsa, se você quiser medir ela, ó, você mede ela, aqui tá com 17 de largura, né? Ó, eu quero pôr mais ou menos com 8,5, né? O botãozinho fica no 8,5, ó. A direção do botão fica no 8,5, tá? Ele tá no meio aqui, coloquei no meio. O que é que nós vamos fazer agora? Você vai cortar 2 pedaços de fio, do seu próprio fio de malha. Você corta 2 pedacinhos, no tamanho mais que dê pra você passar lá pro fundo, pra dentro da bolsa e depois amarrar, né? Então você pega 2 pedaços grandes, assim, mais ou menos, ó. E aí você vem com uma agulha fininha de crochê, e essa daqui minha é de 1,75. Mas você pode pôr também o fio dentro da agulha de tapeçaria e passar aqui por dentro, ó. Tá vendo? Você passa ele assim. Eu gosto de usar agulha fininha de crochê, tá? Então o que eu vou fazer? Eu peguei esse pedacinho de fio, onde tem os furinhos aqui, eu vou passar a minha agulha. Aliás, o meu fio com a agulha, ó. Eu vou vir com a minha agulha aqui no furinho, que cabe, essa agulha cabe no meu furinho. Eu vou puxar o fio de malha lá pra trás, ó. Vou puxar aqui, certo? Ou você empurra o fio assim, ó, também, ó, tá? E aí você puxa esse fio lá pra trás. Mesma coisa esse lado. Empurra o fio, ó. Empurra ele. Vai sair aqui atrás. Você puxa. Pronto. Aí você passou esse fio aqui, certo? Ó, você acerta direitinho pra ele ficar bem retinho, ó. Aí você faz a mesma coisa do outro lado. E nessa parte também. Aqui a gente vai fazer em X, tá? Deixa eu só passar aqui, esse lado aqui. Passa aqui e passa esse aqui.
atrás, saiu, eu puxei. Vou puxar ele aqui. Pronto. Aí vou acertar ele pra ele ficar retinho, ó. E agora eu vou vir aqui no meio da minha bolsa, aonde é o meio. Novamente eu vou olhar que ele tá 8,5, né? Porque eu tirei. Então é mais ou menos aqui, né, ó. O meu botãozinho fica no 8,5, mais ou menos aqui, certo? Então eu vou fazer agora, eu vou passar esses fios que estão aqui, ó. Você posiciona o seu botão na primeira carreira aqui, ó. Nessa primeira carreira de acabamento, tá vendo? Agora eu vou passar esse fio pra dentro da bolsa, esses pedacinhos, ó. Como que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou empurrar esses fios aqui, ó, lá pra dentro da bolsa. Eu vou passar assim, ó. Ou você usa agulha de tapeçaria, tá? Coloca, ó, o seu fio aqui, ó, dentro da agulha e empurra ele lá pra dentro. Também dá certo, tá? Eu vou empurrar assim, ó. Eu gosto de ir empurrando ele com a agulha, com o cabinho, ó. Os dois lados. Ó, vai sair aqui atrás da bolsa, dentro da bolsa, tá? Na parte interna. E quando sair na parte interna, você só vai puxar os fios, ó. Você vai ver que eles estão aqui, ó, as alcinhas. Ó. E aí eu vou puxar. Aqui pra trás. Certo? Ó, já puxei um lado, agora eu vou empurrar esse outro lado aqui. Já empurrei, ó, saiu aqui atrás, ó. Aí eu localizo onde ele saiu, certo? Saiu aqui. Eu vou empurrar mais um pouquinho. Pra ter certeza, né, de onde eu vou puxar. Ó. Já puxo, ó. Certo? E aqui esse mesmo procedimento. Você vai empurrando ele lá pra dentro da bolsa. E aqui atrás da bolsa você puxa, na parte interna da bolsa, você puxa essa alcinha que você empurrou. Ou vem com a agulha, como eu falei, tá? E agora você vai só amarrar essas duas perninhas aqui, dá um nozinho. Você amarra, que tá por dentro da bolsa, tá? Amarra 2 ou 3 vezes, dá um nozinho, aperta bem, né? Pra não soltar. Aqui a gente vai, isso aqui vai ser o fecho da bolsa, certo? Então precisa estar bem acertadinho. Quando você amarrar, você vai arrematar esses fios que sobraram por dentro da sua bolsa também. Então, você vai puxando com a agulha, a sua agulha, fazendo esse acabamento, ó. Sumindo com ele por dentro da bolsa, até onde você achar que ficou legal, que não vai ter perigo de soltar, tá bom? Então, você vai passando por dentro da sua bolsa e vai colar. Depois, quando você se sentir segura, você levanta um pouquinho as alcinhas, passa cola nesses locais, segura um pouquinho para ela secar, e aí corta bem rente para ninguém ver onde ficou o arremate do seu ponto, tá? Então você amarra as duas partes, essas duas aqui, e faz esse processo de sumir com os fios por dentro da bolsa, tá bom? Eu não vou fazer agora para não ficar muito extenso o vídeo, né? Ó. Certo? Ficou assim. E aí, agora eu vou vir com a outra parte do meu fecho, eu vou fechar aqui, certo? Ficou assim. E aí eu venho aqui com a parte de trás, eu viro a minha peça. E aqui onde é a parte de trás, eu vou posicionar onde eu quero que ele fique, que ele vai ficar mais para baixo. E vou fazer o mesmo processo, eu vou cortar 2 pedaços de fio grandes, certo? Do próprio fio de malha que você tá usando. E aí eu vou fazer em X, vou colocar eles aqui dentro, eu vou passar ele da mesma forma que eu fiz a outra, né? Eu vou empurrando aqui, ó, eu empurro um lado, passo lá pra trás, pra mim puxar, fica mais fácil de puxar. Eu vou pôr aqui na pontinha, ó. E aí eu vou fazer em X dessa vez, então eu vou vir com ele aqui, tá? Ó, vou atravessar ele pro outro lado. E vou empurrar a minha alcinha.
Vou puxar aqui, pronto, ó. Certo? Então, atravessei aqui, eu venho com outro pedaço e venho por cima, fazendo o formato do X. Eu acho que com X ele vai ficar mais seguro, tá? Ó. Puxei um, vou atravessar aqui para fazer o outro. Puxei, tá? E agora você vai fazer o mesmo processo que você fez no outro botãozinho. Você vai posicionar direitinho aqui e vai empurrar ele para a parte de dentro da bolsa, tá? Você vai empurrando com o cabinho da agulha mesmo, ou vai colocar na sua agulha de tapeçaria, da forma que você achar melhor. Vai empurrando ele lá para dentro da bolsa. As quatro partes os quatro pedacinhos, né? Do fio, empurra bem, ó. E aí, você vai abrir aqui, né, para você poder acessar a parte de interna da bolsa. Você vai procurar as quatro abinhas aqui, segurando e vai puxando as alcinhas aqui, tá? Ó, já achei elas aqui, eu só vou puxar. Certo? Tô puxando. Tomar cuidado para não soltar, né, gente? Se não puxar errado e soltar lá, né? Acho que eu tô fazendo isso agora. Falta só mais dois pedacinhos. Que é esse aqui, né? Puxa mais, ó. Posiciona direitinho. Ele está aqui, você vai achando ele aqui dentro, tá? Deixa eu ver onde ele está. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Ó, puxei um, agora só falta mais um, certo? E eu vou fazer o mesmo processo, eu vou amarrar bem ele, prender aqui com o nozinho, tá bom? Vou amarrar bem, fazer 2 nós, ou 3, o que você achar que é necessário aí pra sua peça, tá bom? Vai caçando aí as suas alcinhas. E aí, depois que você amarrar, você vai arrematar esses fios, da forma que eu falei, passando por dentro dos fios da bolsa e sumindo com ele aqui dentro na parte interna. Prontinho, ó. Nossa bolsa está pronta. Olha só que linda. Certo? Ó, a parte da frente e a parte de trás. Agora, você vai usar a alça que você tiver aí. Pode ser uma alça em couro regulável, pode ser uma alcinha normal de corrente, tá? E aí você vai encaixar com o mosquetão a sua alça, você coloca aqui. Você pode colocar uma argola aqui, uma argola mosquetão e vir com a alça. Ou você já põe direto a alça com o mosquetão aqui, tá certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Essa alça aqui é uma alça de couro regular. Então, você põe aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira, você posiciona o seu mosquetão, encaixa ele, tá vendo, ó? Encaixa ele, passa por dentro, ó, e trava a sua alça. Certo? Ó. Travando ela, você faz o mesmo processo do outro lado, tá? Sempre procurando pegar na mesma altura que você pegou, ó, pra não ficar um lado mais alto que o outro, né? E aí você vem e posiciona ele aqui, ó. Encaixa ela. Dá um pouquinho de trabalho, mas, ó, fica assim. Certo? Então, essa alcinha você já colocou. Então, a sua bolsinha está pronta. Olha que lindinha, né? A frente, atrás, com um acabamento bonito. E bastante espaço, né? Querendo ou não, ela cabe no celular, numa carteira. Ela cabe pro celular aqui. Então, nós vamos colocar, ó, ele aqui dentro só para testar, ó. Coube um celular, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês façam, consigam fazer. E eu quero ver todos os modelinhos de vocês, como que vocês fizeram, as cores que vocês usaram. E é isso, eu espero que vocês consigam.
e que vocês me marquem lá para mim ver como que ficou, mandem fotos, tá certo? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!